O Patinho Feio, conto de Andersen, traduzido por Monteiro Lobato, voz Iba Mendes. Como tudo era belo naqueles campos, onde os milharais e trigais vicejavam sob a tépida carícia do verão, e as cegonhas andavam muito emproadas, conversando numa língua que aprenderam no Egito. Circundava as plantações majestosa floresta, que escondia em seu seio plácidos lagos azuis. Como era agradável passear pelas campinas. Numa clareira da floresta vemos uma velha casa, cercada por um riacho. Num dos lados da casa o capim crescia viçoso, pois nunca fora tosado. No meio de uma touceira mais alta, uma pata chocava seus ovos, mas já andava começando a achar aquilo maçante. Ficar ali imóvel tanto tempo não era nada agradável, e até lhe parecia que os ovos estavam demorando para picar. Além disso, era pouco visitada, pois as outras patas preferiam nadar no riacho a subir o barranco para virem falar com ela sobre a vida alheia. Afinal, o primeiro ovo picou, e logo após outro, e assim toda a ninhada saiu. Quá, 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 fazia a pata, e os pintinhos tentavam imitá-la, com as cabecinhas de fora, sob as asas da mãe, olhando para todos os lados a fim de verem de que jeito era o mundo. E a senhora Dona Pata, muito contente, deixava que eles olhassem à vontade, pois o verde faria bem para os seus olhinhos irrequietos. Como é grande o mundo, diziam eles, olhando para o capinzal. Pensam que o mundo é isto só? Perguntou a pata. Não, o mundo é grande. Vai muito além, para o outro lado do jardim até o quintal do senhor padre, se bem que eu jamais tenha ido até lá. Mas afinal já saíram todos? Continuou ela, levantando-se para examinar a ninhada. Oh, ainda não. O ovo maior ainda não picou. Só queria saber quanto tempo ainda levará. Já estou cansada. E deitou-se novamente. Então, como vai indo? Perguntou-lhe uma velha pata que era sua comadre. Estou aqui com um ovo muito difícil de picar, mas olha o resto. Veja que lindeza de criaturinhas. São todos a cara do pai, que por sinal não se deu ainda ao trabalho de vir ver-me. Deixe-me ver o ovo que não quer picar, disse a velha pata, e depois de examiná-lo, pois fique sabendo que isto é ovo de galinha de Angola. Já uma vez também fui enganada e tive um trabalhão com os pintinhos que saíram. Tinha um medo d'água que só vendo. Por mais que eu insistisse, não aprenderam a nadar. O melhor é deixar esse ovo no ninho e sair com um bando. Vou esperar mais um pouco, respondeu a pata. Já estou aqui há tanto tempo que um dia mais, um dia menos, pouco importa. Bem, faça então como entender, disse a comadre, retirando-se. Afinal, o ovo picou e de dentro saiu um patinho esquisito, feio e desajeitado, além de maior que os outros. A pata olhou para ele desconfiada. Será mesmo um patinho de Angola? Pensou ela consigo. Havemos de ver isto logo que entrarmos n'água. Ele também há de entrar, nem que seja à força. A manhã do dia seguinte raiou belíssima, com um sol resplandecente, e a senhora Pata levou a ninhada para o regato, entrando logo n'água. Um por um todos os patinhos a acompanharam, atiraram-se sem receio, e por um momento desapareceram sob a água para reaparecerem novamente, nadando que era uma gracinha, todos, até o patinho feio e desajeitado. Ele não tem nada de galinha de Angola, disse a pata. Olhe só como nada com firmeza e graça. Não há dúvida que é meu filho. E agora estou vendo que não é feio. Acho-o até bonitinho. Tudo depende de reparar bem. Quá, 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 fez ela como quem diz. Agora me acompanhe, que vou levá-los ao galinheiro. Mas fique bem juntinhos de mim, para que não se percam. E tomem nota, muito cuidado com o gato. Chegaram ao galinheiro, que naquele momento estava em polvorosa, pois duas famílias de galinhas brigavam por causa de uma cabeça de peixe.
que afinal foi carregada pelo gato. Veja como é o mundo, disse a pata aos seus patinhos, limpando o bico e engolindo em seco ao ver o bichano passar com a cabeça do peixe na boca. O mais forte sempre vence. Bom, sigamos para diante, continuou ela, e quando passarem perto daquele pato grandalhão, faça uma reverência. Ele é o mais nobre de todos nós, de descendência espanhola, por isso mostra-se tão emproado. E estão vendo o pedaço de pano vermelho que tem amarrado a perna? Pois aquilo é a maior honra que um pato pode receber. Significa que é tido em grande conceito pela dona da casa, que por isso o marcou. Agora vamos para a frente e não encolha os dedos, pois um patinho educado anda com o pé espalmado, como a mamãe e o papai. Agora dobrem o pescoço e digam quá, quá, quá. Os patinhos obedeciam a mãe em tudo, mas os outros patos do terreiro é que não gostavam de ver mais uma ninhada a disputar-lhes a comida. Mais um lote, como se o galinheiro já não estivesse cheio, disse um deles, e olhe só que bichinho esquisito aquele, não pertence à nossa raça, concluiu dando-lhe uma bicada no pescoço. Não judia dele, disse a pata, pois não fez mal a ninguém. Sim, mas é feio e muito grande, precisa de batismo. A senhora já tem uma família considerável, falou o patrão de tira vermelha na perna. São todos muito engraçadinhos, com exceção de um, que é um tanto desgracioso, mas talvez a senhora o possa consertar. Não creio que seja possível, excelência, disse a pata. De fato, ele não é bonito, mas em compensação nada muito bem, ou talvez melhor que os outros. Há de crescer bastante e tornar-se mais bem feito de corpo. Acho que saiu assim por ter ficado muito tempo no ovo, disse ela, alisando-lhe as penas eriçadas do pescoço, e continuou. Mas isso não importa muito, pois é pato. Se fosse patinha, sim, seria bem triste. Tenho esperanças de que ele cresça sempre forte para lutar pela vida quando grande. Os outros patinhos são muito graciosos, falou o patrão. Muito bem, pois passei à vontade, e se encontrar uma cabeça de peixe por aí, pode trazê-la para mim. E foi assim que a ninhada começou a conhecer o mundo. Mas o pobre desajeitado, que fora o último a deixar a casca, vivia corrido não só dos patos, como também das galinhas, que o não poupavam. Todos o achavam muito grande. Um galo de Angola, que se tinha na conta de imperador por ter vindo ao mundo já de esporas, deu tamanha sova de bicadas no pobre patinho, que o coitado já não sabia onde se esconder. De qualquer lado que se virasse eram esporadas, bicadas e esbarrões. Cada hora que se passava ia aumentando o sofrimento do infeliz, até seus irmãos o atormentavam, dizendo: não sabemos por que é que o gato não carrega com você de uma vez. Com certeza até ele se espanta com sua feiura. Antes não tivesse nascido, murmurava a pata cheia de dó. Em vista disso, o patinho feio resolveu fugir, pulou do galinheiro e sumiu-se num campo, onde passarinhos se assustaram ao vê-lo e voaram para as árvores. Até eles se assustam da minha feiura, pensou desconsolado o pobrezinho, e fechando os olhos continua a caminhar, até bater num brejo onde havia muitos gansos selvagens. Passou a noite ali, pois estava tão cansado que não se sentia com forças para nem mais um passo. Na manhã seguinte, ao darem com um novo companheiro, os gansos perguntaram-lhe quem era. O patinho esforçou-se por ser amável, cumprimentando a todos muito civilmente. Como é feio, observou um dos gansos, mas isso não importa, contanto que não pretenda casar-se na nossa família. Coitado, nunca semelhante pensamento lhe passara pela cabeça. Não queria mais do que um cantinho onde pudesse ficar sossegado e livre dos tormentos do galinheiro. 2 dias ali ficou, ao fim dos quais se encontrou com 2 gansos ainda novos e por isso mesmo muito petulantes. Olá, amigo, você é tão feio que até dá dó, disse um deles.
Mas no brejo vizinho moram umas gansinhas muito dengosas que talvez queiram casar-se com você. Por que não tenta isso? Nesse momento, 2 tiros cortaram os ares e os 2 gansos caíram mortos na água, que imediatamente se tornara vermelha. Pum, pum. Mais 2 estrondos fizeram levantar todo o bando de gansos. Novos tiros continuaram a ser disparados. Eram caçadores que haviam cercado o brejo. Uma nuvem de fumaça azulada misturava-se com as folhas verdes, caminhando lentamente impelida pelo vento. Nisto, vários cães entraram no brejo, fazendo o patinho quase morrer de medo. Enfiou a cabeça entre as asas quando um enorme cachorrão, com a língua de fora, olhos brilhantes e arregalados, apareceu-lhe em frente. O triste patinho viu chegado seu último momento, mas o cachorrão passou sem fazer-lhe mal algum. Arre, que para alguma coisa serviu minha feiura. Sou tão horrendo que nem mesmo um cachorro é capaz de me morder, suspirou com alívio o patinho. E ali ficou escondido, ouvindo o estrondo dos tiros até os caçadores se retirarem. Mesmo depois que todos se foram, não teve coragem de levantar-se. Só algumas horas mais tarde é que se animou a isso. Olhou em volta e, vendo tudo em silêncio, pôs-se a correr, atravessando campos e colinas, até que uma formidável tempestade o impediu de continuar o caminho. Era já noite. Perto viu uma casinha em tão más condições que, se não havia caído, era por não se ter decidido de que lado deveria cair. A tempestade continuava fortíssima e o patinho, vendo aberta a porta, entrou para abrigar-se da chuva. Os únicos moradores da tapera eram uma velha, um gato e uma galinha. O gato rosnava, coçando-se nas pernas da mesa, e gostava muito de colo. A galinha era cotó de pernas e chamava a si mesmo Perna Curta. Todos os dias punha um ovo para a velha, que queria muito bem. Na manhã seguinte, quando o gato começou a rosnar e a galinha a cacarejar, o patinho foi descoberto. "Que é isto?" perguntou a velha, que não enxergava bem, e o tomou por uma pata choca que viera parar ali. "Que boa coisa! Logo terei 2 ovos por dia, a não ser que seja pato. Esperemos." Ali ficou o patinho durante 3 semanas, mas não pôs um só ovo. O gato e a galinha eram senhores da casa, e sempre que falavam diziam, "Nós e o mundo", pois julgavam-se metade do universo. O patinho procurava de vez em quando dar uns apartes, que a galinha logo interrompia. "Você sabe botar ovo?" "Não." "Pois nesse caso cale a boca." "Você sabe rosnar?" perguntava o gato. "Não." "Pois nesse caso não meta a colher torta na conversa de gente como nós." O patinho encorujava-se a um canto, muito desconsolado da vida, com uma vontade louca de nadar e mergulhar em algum lago. Um dia contou à galinha o que lhe passava pela cabeça. A galinha respondeu, "Todas essas fantasias vêm à sua cabeça porque você não tem serviço. Se tivesse fazendo alguma coisa, pondo o ovo ou rosnando, não teria tempo de imaginar bobagens." "Mas é tão gostoso nadar, sentir a água fechar-se sobre nossa cabeça quando mergulhamos", explicou o patinho. "Sim, muito gostoso", repetiu com ironia a galinha. "Creio que você não está bom da bola. Pergunte ao gato, que é a pessoa mais sábia que eu conheço, se ele gosta de nadar ou mergulhar. Pergunte à nossa velha dona, mulher que conhece o mundo como a palma da sua mão, se ela quereria nadar e sentir a água fechar-se sobre a sua cabeça." "Vocês não me entendem", declarou o patinho. "Não o entendemos? Muito queria eu saber quem é que o entende. Acho que você não se supõe melhor conhecedor da vida do que o gato e a nossa dona, para não falar em minha pessoa. Não acaricie esses pensamentos loucos, meu filho. Antes agradeça a Deus pelo acolhimento que teve aqui. Pena que ninguém possa conversar com você. Sua conversa é tola, não dá prazer nenhum. Acredite que digo isto para o seu bem. Pense melhor e veja se consegue pôr ovo ou rosnar. Em vez disso, acho que vou correr mundo, ver novas terras", disse o patinho. "Pois então vá,
concluiu a galinha. O patinho saiu pelo mundo afora, nadando e mergulhando quando encontrava um lago, mas era evitado e desprezado pelos outros animais devido à sua feiura. Chegou o outono, as folhas das árvores tornaram-se amarelas, depois castanhas. Por fim, o vento as fez dançar no chão. Em certos pontos, o frio já se fazia sentir bem forte, com a neve a cair em pequeninos frocos. O pobre patinho tremia de pavor ao ver o corvo encorujar-se num galho e gritar de frio. Uma tarde, quando o sol acabava de esconder-se, vi um bando de pássaros enormes que erguiam o voo de um lago. Jamais encontrara criaturas tão lindas e graciosas. Eram cisnes alvíssimos que passavam em busca de terras mais quentes. Elevavam-se tão alto e voavam com tanto garbo que o patinho feio sentiu uma vontade imensa de acompanhá-los. Começou a dar voltas na água e, esticando o pescoço, soltou um grito tão alto e esquisito que a ele próprio espantou. Nunca mais havia de esquecer aquelas aves belas e felizes. Não sabia que nome tinham, mas sentia qualquer coisa atraí-lo para elas. Que vontade de ser assim, alvo como tais aves e seguras no voo como se mostravam. Se pudesse viver com elas, mas como, se era tão desajeitado e feio? O inverno anunciou-se terrível. O patinho foi obrigado a nadar continuamente, fugindo da água que se ia congelando. Mesmo assim, a água logo lhe faltou. Viu-se entanguido de frio, com gelo de todos os lados. Na manhã seguinte, um camponês que passava por ali, vendo o patinho gelado, levou-o para casa e aqueceu-o, restituindo-o à vida novamente. As crianças quiseram brincar com ele, mas o patinho, temendo que lhe fizesse mal, pulou para cima de uma vasilha de leite, derramando-o pela sala. A camponesa deu um grito furiosa, o que mais o amedrontou. Pôs-se a correr pela sala, derrubando tudo, perseguido pelas crianças que lhe atiravam colheres e garfos. Felizmente, como a porta estivesse aberta, conseguiu fugir, indo parar sobre um monte de neve, onde ficou com um biquinho aberto de fadiga. Seria doloroso contar tudo quanto aconteceu ao pobrezinho durante aquele horrível inverno, mas quando a primavera voltou, mais uma vez trazendo vida à terra, foi encontrá-lo num brejo, bem vivinho e enrijado pela esfrega. Podia bater as asas com muito mais força do que antes e já voava com mais rapidez. Voou. De repente viu-se num jardim florido, onde lindo lago refletia o céu azul. Como era tudo belo ali, ao despontar da primavera. O patinho estava admirando aquelas novidades, quando 3 cisnes brancos, batendo as asas e nadando cheios de garbo, apareceram à sua frente. Imediatamente reconheceu as aves que vira passar em bando e sentiu por elas a mesma atração e decidiu-se: ficarei junto dessas aves reais, mesmo que me matem por causa da minha feiura, antes morto por elas do que levar bicadas, trancos, pontapés e passar toda a sorte de privações durante o inverno. Pensou lá consigo mesmo ao voar para perto dos cisnes. Matem-me, não faz mal, disse o patinho, curvando a cabeça com resignação. Mas qual não foi a sua surpresa ao ver espelhar-se na água cristalina a sua própria imagem, não a do patinho feio e cinzento que fora, mas sim a do formoso cisne que era. Embora nascido num galinheiro, saíra de um ovo de cisne. Sentiu-se felicíssimo depois de tanto sofrimento, ao ver-se assim rodeado de companheiros que o acariciavam com o bico. Nisto, alguns meninos aproximaram-se para lançar pedacinhos de pão às aves. O mais jovem exclamou admirado ao dar com o novo cisne: olha ali mais um! É verdade, e mais bonito que os outros! Exclamaram os demais, batendo palmas. E foram todos correndo chamar as outras pessoas da casa para verem a maravilha. É realmente o mais bonito, concordaram todos, tão novo e tão formoso. E como os outros cisnes se curvassem diante dele, o antigo patinho feio escondeu a cabeça debaixo da asa, muito envergonhado.
Ficou sem saber o que fazer, sentia-se imensamente feliz, mas livre de qualquer orgulho, pois um bom coração nunca é orgulhoso. Lembrou-se de como fora judiado, ele que agora era tido como o mais belo entre as mais belas das aves. Até os tristes chorões pareciam curvar-se para a água, como que prestando reverência. O sol também lhe parecia mais tépido e radiante. Ele então bateu as asas, esticou o pescoço e exclamou de todo o coração: jamais sonhei tanta felicidade num tempo em que era um patinho feio. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com.